Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Estamos em Gênesis capítulo 3, vamos ler agora o versículo 21, que diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Que maravilha! Olha que interessante. A partir do momento que Deus disse para o homem e deu a punição para o homem, deu a punição para a mulher, para Eva e para Adão. E as punições foram dadas a eles, para que eles pudessem estar na sua vida, estar lembrando dessas punições, estar lembrando do pecado original, daquilo que eles fizeram na desobediência ali no Jardim do Éden. E diz ainda que, por último, que além de Adão ter o sofrimento, a dor no trabalho, eles teriam também agora de voltar ao pó. Toda a raça humana ia ter a perca, a separação do corpo físico, a morte, havia a morte, onde todo ser humano ia passar por esse processo de separação, de dor, de lágrima e de sofrimento. Agora Deus, ele no versículo 21, ele faz algo assim extraordinário. Deus, ele começa agora a mostrar para o homem a forma que ele vai restaurar o homem. Deus começa agora a dizer como que ele vai criar o processo, como que ele vai desenrolar esse processo para que pudesse assim então trazer vida para o homem, trazer proteção para o homem. Há uma maneira de se proteger, há uma maneira de ter uma vida aqui na terra menos dolorida, menos dolorosa. Há uma condições de você saber que mesmo que a morte vier, você tem uma convicção, uma certeza de que esta pessoa em Cristo vai ressuscitar e vai ter um encontro celestial, um encontro de morada eterna, de vida eterna. E no versículo 21, ele começa então a desenrolar, começa então a pronunciar para o homem e dar para o homem uma alternativa, uma solução. E aí ele diz assim: fez o Senhor Deus. Olha a palavra, o próprio Deus, ele fez. E começa a entender que o processo da libertação, o processo da salvação, o processo da limpeza do homem não depende do homem. Ela inicia, ela começa em Deus e ela vai terminar em Deus. Olha que interessante, fez o Senhor Deus. É interessante que Deus que deu a iniciativa de fazer algo. Deus que fez, agora é Deus que estava no controle novamente, dizendo: olha, eu dei a oportunidade de vocês viver as suas vidas aqui na terra, mas vocês meteram o pé pela cabeça fora, vocês passaram dos limites. Eu disse para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês me desobedeceram, trouxe a morte e vocês já não podem fazer mais nada por vocês. Vocês não têm mais condições de fazer mais nada. Então eu vou dar o pontapé inicial, eu vou iniciar o processo de ensinar vocês o que eu estou fazendo e como vocês vão poder, então, a partir de uma decisão suas, mais na frente vocês escolher um momento, escolher uma vida eterna. Reconciliar comigo. A palavra é essa. Como que vocês vão poder novamente a ter contato comigo, a ter uma reconciliação comigo. Aí Deus, ele inicia o processo e diz aí, olha que interessante. Então, olha que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus, ele iniciou o processo de fazer essa vestimenta de peles e então vestiu, Deus próprio vestiu o homem, Adão e Eva, porque esse vestimento ao homem e esta mulher só pode vir de Deus. Isso é fantástico. Agora, preste atenção numa coisa aqui. Se houve vestimenta de peles, houve morte de inocente. Olha que coisa, houve morte de algum tipo de animal.
A Bíblia não fala aqui qual animal, mas houve derramamento de sangue. E é interessante porque a palavra de Deus, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Foi por isso que Jesus teve que derramar o teu sangue ali na cruz do Calvário, ou morrer por nós, né? Para substituir. É interessante isso, que esse processo, essa continuação, esse Deus, ele preocupado, esse Deus, ele tomando a iniciativa de novo, ele tomando a rédea novamente, ele dizendo agora o homem está perdido. O homem agora não tem como fugir, não tem como escapar dessa separação, dessa morte. O homem não tem mais condições de voltar a ter espaço e comunhão comigo se eu não iniciar um processo novo, algo diferente e mostrar para eles como que vai ser esse processo. E aqui Deus dá o pontapé inicial. Eu sempre falo, olha, é Deus ele tomando a iniciativa, nunca parte do homem. Deus, ele primeiro. Por isso que a palavra de Deus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Deus que nos amou primeiro. Foi Deus que deu a iniciativa, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que Deus doou para nós o seu Filho para morrer em nosso lugar. Antes de Jesus ter vindo, eu preciso entender que houve uma morte aqui de um animal, ou vários animais, não sei quanto, né? Mas aqui diz que fez o Senhor Deus vestimenta de peles, né? Tá até no plural, de peles, para Adão e para a sua mulher Eva, e o vestiu. Então houve uma necessidade de um inocente morrer, né? E Deus tirar a pele as peles, né, daqueles animais que morreram e fazer a vestimenta e cobrir o homem. O que isso quer dizer? Será que isso é algo definitivo? Claro que não. Isso aí é algo simbólico. Deus dizendo o seguinte, o homem tinha primeiro, assim que pecou, o que ele fez? Diz a palavra de Deus que ele foi pegar ali uma folha e se vestiu. Ele tentou cobrir a sua vergonha. O homem tentou fazer esse processo. E Deus falou, não, esse processo que você está fazendo não lhe cabe. Esse processo que você está fazendo não tem jeito. Esse processo que você está fazendo, ele é paliativo. Ele não salva, não cobre a sua vergonha. Não vai ter condições. Esse processo parte de mim, de Deus, parte de Deus. Aqui no versículo 7 do capítulo 3, está dizendo que o homem tentou se vestir, o homem tentou arrumar uma maneira para tirar esta vergonha, tapar esta vergonha. Aqui no versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E Deus viu que isso aqui não era suficiente, isso aqui não dava então para o homem tapar a sua nudez. Não tinha mais, não era o processo do homem agora, não era a iniciativa do homem. O homem não tinha mais, ele perdeu a chance, ele perdeu a oportunidade. Aqui no verso 21, então, Deus ele faz esta veste e veste o homem, né? Diz assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e o vestiu. Claro que Deus fez esta vestimenta de pele de animais, matando um inocente, derramando um sangue, para dizer que um dia um inocente também deveria derramar o seu sangue e que de fato iria nos vestir, ou seja, nos reconciliar com Deus. Você quer ver onde é que está escrito isso? Aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então nós revestistes, né, nós nos revestimos de Cristo. Então a veste é através de Cristo, é através de Deus, através de Deus, o Filho, Jesus Cristo. Então esta veste que Deus está dizendo aqui não seria uma roupa em si, não seria aquela pele ali, e tampouco seria aqui, no caso, no versículo 7 do capítulo 3, essas folhas
folhas de figueiras. Então a nossa vergonha seria, os nossos pecados, ele não seria tapados, ele não seria coberto, né? Ele não seria desfeito ou apagado ou tapado através de vestes de folhas e tampouco também de vestes de peles. Isso aqui, no caso de peles, era só um simbolismo. Por quê? Porque se houve peles, houve uma morte de um inocente, houve morte, houve derramamento de sangue. Então, quem vai nos revestir de fato é através de Jesus. Então não é uma roupa em si. A palavra de Deus diz que nós teremos um novo nome lá no céu, uma nova roupa lá no céu, né? Branca, não branca no sentido de branca que nós conhecemos aqui, né? Mas muito mais do que isso. Porque quando está falando de roupa aqui, não está falando de vergonha porque está nu, mas a vergonha por ter pecado. É importante que você e eu, nós entendamos que quando Deus ele fez esse processo aqui, Deus iniciou esse processo matando animais, vestindo o homem, ele por livre e espontânea vontade, por amor, né? Deus por si próprio, por amor a nós, ele matou um inocente, derramou um sangue, né? Fez ali uma vestimenta para cobrir o homem. Foi o próprio Deus que cobriu o homem e cobriu a mulher com esta vestimenta que Deus fez. Então o que é isso? É o próprio Deus que iniciaria esse processo. E como que ele iniciou? É com o versículo que eu falei anterior, que o próprio Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você tem Jesus, você aceita Jesus, você é revestido de Jesus. Ou seja, Jesus é que te reveste. Você é revestido da pessoa de Jesus, não de uma roupa em si. Porque a minha roupa em si não é nada, né? Eu andar nu, ou andar pelado, ou andar nu diante de Deus não é a mesma coisa. Deus não tem vergonha, e não é isso. Deus está falando aqui de pecado. Não é a nudez no sentido de estar nu aqui, mas de estar em pecado. O nosso pecado está aberto, o nosso pecado está sendo visto, o nosso pecado está à vista de todo mundo consegue enxergar, inclusive nós e principalmente Deus. Ninguém se esconde de Deus, nossos pecados estão aí. E aí nós precisamos de uma intervenção desse Deus para nos cobrir. E aqui nesse versículo 21, Deus, ele pôde antecipar aqui para Adão e Eva, dizendo, olha, eu estou fazendo expiação no pecado para você. Então vamos fazer o seguinte, precisa morrer um inocente. Então Deus foi e matou esses animais e derramou sangue e vestiu o homem, dizendo então, perdoados estão Adão e Eva. Aqui é uma forma de dizer que todo ser humano um dia só tem uma possibilidade de ser perdoado, quando o próprio Deus toma a iniciativa e entrega o seu Filho Jesus Cristo para vir e morrer em nosso lugar. Por isso que a gente tem que dizer é que Cristo, ele é um Cordeiro de Deus que veio ao mundo. O próprio João Batista, ele viu isso. Quando ele viu Jesus vindo no momento de ser batizado, ele apontou e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio João Batista reconheceu isso, que Jesus é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, o que aconteceu aqui? A partir daqui, desse momento que Jesus matou um animal para fazer expiação de pecados para Adão e para vestir Adão, para perdoar Adão, morreu esse inocente, Deus estava dizendo que o próprio seu filho ia vir um dia para também substituir. E é isso que os judeus começavam a fazer. Depois de que Deus chamou Abraão, Deus começou então aí a chamar o seu povo e criar o seu povo, e aí o povo começou agora a oferecer, fazer oferendas de animais para que pudesse então ser perdoado, né? Era algo simbólico, as pessoas pegavam um cordeiro e entregava para o sumo sacerdote ou para o sacerdote, eles faziam um pecado de expiação para aquela família que entregava aquele cordeiro ou aquele pássaro ou aquela ave ou aquele animal.
né, ou aquele ser vivo, né, que não tinha, aquele inocente. Então, aquele inocente, que são os animais e as aves e outras coisas, eram oferecidas no tempo dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Eles faziam essa expiação de pecados, mas já apontando para Jesus. Quem primeiro iniciou isso? Deus. Aí Deus, então, pediu que os homens, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, que eles fizessem essa simbologia, que o sumo sacerdote oferecesse também, uma vez por ano, expiação do pecado para ele e para toda a humanidade, ou para todos os judeus, todas as pessoas que tinham ali, acreditando num Deus uno, num Deus único, né? Num Deus politeísta, não politeísta, monoteísta, né? Não em vários deuses politeístas, mas no único Deus monoteísta. Então, e isso era simbólico, já apontando também para Jesus Cristo, dizendo que um dia, que quando esse cordeiro nascer, esse homem nascer, que é o Messias, que se chamará Jesus Cristo, nascer de uma virgem, como diz a palavra de Deus, ele ia morrer no lugar da humanidade. E Jesus veio, você sabe da história, você conhece a história. Jesus, ele veio, não cometeu nenhum pecado e ele se ofereceu. É isso que é importante. Ele se ofereceu para morrer em nosso lugar. Jesus não foi morto, né? Não foi os romanos que mataram Jesus e tampouco os judeus mataram Jesus. Jesus se ofereceu por nós. É isso que é importante, né? Ele se ofereceu. Se Jesus não quisesse ser sido morto, se ele quisesse rejeitar esse processo, esse plano, ele teria rejeitado. Por isso que lá, certa feita, Jesus orando, ele disse: Pai, se for possível, passa esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E qual é a vontade de Deus? Que um inocente que viesse aqui, que fosse esse Cristo, viesse, passasse pelo processo aqui da humanidade, se tornasse um homem, um ser igual eu, igual a você, igual a nós, e tivesse a mesma sensação de um homem, mas que não pecasse. E Jesus veio, então, nasceu aí profeticamente, da forma que Deus havia dito aqui pelos profetas, e foi morto, foi entregue, né, à morte. Ele se ofereceu a ser morto, crucificado ali na cruz, e diz a palavra de Deus que ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. É isso que é importante. Então, isto aqui é a simbologia de Jesus, como iniciativa de Deus. Deus iniciou para vestir Adão e Eva, Deus também iniciou para vestir todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, quando você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio para morrer no seu lugar, aí ele fez esse processo, esse inocente voluntariamente morreu para revestir você. Então você é revestido não de roupa, de pele e tampouco de folhas, mas de Jesus. Jesus é que faz você a estar limpo diante de Deus. É Jesus que apaga a sua vergonha, é Jesus que apaga os seus pecados. Não somente apaga, mas paga todo o seu pecado ali na cruz do Calvário. Eu tenho dito aqui que Jesus, ele paga o seu pecado do passado, do presente e do futuro. Quando Jesus, ele morreu e você creu que você é um pecador, que você é um miserável, que ele é filho de Deus e morreu no seu lugar, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você reconheceu isso, então ele morreu no seu lugar, você revestiu dele, né? Olha que interessante. Então é a simbologia aqui, é isso que Jesus quer que você entenda. Não você está indo para o céu, tendo reconciliação com Deus porque você é um cara legal, porque você é uma pessoa boa, porque você é uma pessoa de boa índole. Não, você nasceu em pecado, vai morrer pecador. Agora, um pecador reconciliado com Deus, paga o seu pecado só através de Jesus, revestido de Jesus. A sua veste chama-se Jesus Cristo. Então você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, diante de Deus você então está pago o seu pecado do passado, do presente e do futuro. É Jesus que te faz você então estar limpo diante de Deus. E quem deu essa iniciativa? O próprio Deus. Deus deu o pontapé inicial. É que você possa ter esse esclarecimento de entender
que você sim vai esforçar para não fazer coisas erradas, você vai esforçar para não pecar, você vai esforçar para ser uma pessoa de boa índole, você vai esforçar para ser a melhor pessoa do mundo. Por quê? Porque uma vez que você entendeu que você é um pecador, que você não tinha como se salvar, que você não tem como escapar da morte física e tampouco da morte de condenação eterna, e que esse Deus teve iniciativa de enviar o seu Filho para revestir você e você creu nisso, meu querido, a gente vai procurar então fazer tudo da melhor forma possível, né? Tudo que depender de nós, vamos fazer de coisas certas, honestas e verdadeiras para agradar a Deus, né? Agradar a Deus. É claro que o agrado maior que nós damos a Deus é reconhecendo Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, eu vou evitar de fazer coisas erradas por gratidão, por satisfação. Eu estou satisfeito com esse Deus, eu estou grato a esse Deus, eu sou agradecido a esse Deus por ele ter iniciado o processo e Jesus Cristo ter cumprido, né? Ele cumpriu esse processo, ele materializou esse processo, veio a este mundo, morreu e eu aceitei, eu revesti de Cristo, a minha vestimenta chama Jesus Cristo, e aí, então agora diante de Deus foi pago todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade, de todos aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador. E aí, ele não tem mais prazer de fazer as coisas erradas, porque se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Se eu sou uma nova criatura, agora eu vou passar a procurar fazer as coisas mais certas possíveis. E se caso eu pecar, eu errar, eu vou voltar a esse Jesus e falar: Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa. E ele vai dizer: o meu sangue te purifica de todo o pecado. Você é salvo não por você mesmo, você é salvo não porque você é uma pessoa de boa, mas você é salvo porque eu morri no seu lugar. Simples assim, né? Simples assim. Não é para confundir ninguém, não é para atrapalhar ninguém, não é para dizer que você então agora vai relaxar a sua vida e você vai aprontar tudo. Se você aprontar tudo é porque de fato você não tem Jesus. A verdade é, se você aprontar e continuar aprontando e tem prazer em aprontar e fazer coisas erradas diante de Deus, na verdade você não revestiu de Jesus. Você disse que revestiu, mas Jesus não te revestiu. Deus não fez esse processo na sua vida. Porque quando Deus te reveste de Jesus, né? Através da pessoa de Jesus, de fato ele te veste, você não tem prazer de fazer as coisas erradas, você tem prazer em agradar a Deus cada dia mais. Então você vai procurar o máximo possível de fazer as coisas certas de gratidão a Deus, por satisfação. Não com medo demais de ir para o inferno, não mais com medo da morte, não mais com medo de morrer, de perca. Você não tem mais medo da perca, você não tem mais medo de ir para o inferno, porque o inferno não é mais para você. Você não tem mais medo de morrer, porque você tem certeza que um dia você vai ressuscitar, um dia você vai viver eternamente com Deus. Então, a gente vai sentir sim a dor da separação humana, porque nós somos humanos, vamos sentir tristeza porque alguém partiu, mas nós em si não temos mais medo da morte. A morte, na verdade, segundo o apóstolo Paulo, é lucro, é ganho, porque nós vamos estar com Cristo. Que Deus possa nos iluminar cada dia mais e estar revestindo de Jesus, né? Você quer ficar uma pessoa revestida, pá dos seus pecados, você quer estar diante de Deus bem, é só através de Jesus Cristo, revestindo Jesus Cristo, deixar Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que te faz cada dia mais entender a sua palavra e ver o processo que Deus vai fazendo da nossa salvação e da nossa libertação. Fique com Deus e até a próxima.